Bem, boa noite a todos. Com muita alegria que damos início a mais um estudo da nossa querida Casa de Emmanuel e vamos iniciar hoje uma sequência de estudos até o fim do mês de setembro sobre o Setembro Amarelo e a prevenção do suicídio. Hoje a nossa irmã Janete e a nossa irmã Ana Cláudia vão fazer o estudo de hoje, lógico que com a participação de todos nós, e continua a regra, quem faz o estudo faz a prece de abertura, então, Janete faz a nossa prece de abertura, por favor. Graças a Deus, querido Mestre Jesus, aqui estamos reunidos, pedindo a sua permissão, a sua proteção, a inspiração dos bons espíritos, para que possamos abordar esse tema tão importante, tão sério, tão grave. Que tu possas, Jesus, estar iluminando a todos nós, que tu possas estar protegendo e amparando todos os nossos irmãos que partiram dessa vida pela porta falsa do suicídio, que eles estejam sendo amparados, protegidos, iluminados, socorridos. E aqueles que, porventura, estejam pensando em praticar esse ato, pedimos, Jesus, a tua proteção, para que eles tenham luz, para que eles tenham discernimento e muito amparo à sua volta, para escolherem, optarem pela vida, por essa oportunidade que temos de Deus nosso Pai, para estarmos trabalhando na nossa evolução espiritual, no nosso melhoramento. Sendo assim, te pedimos permissão, Jesus, para iniciar o nosso trabalho desta noite, dizendo todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Você vai começar, né, Janete? Você vai querer que compartilhe alguma coisa aqui na tela? Não, eu estou com uma colinha aqui. Tudo bem. Tá. Pequenininha, uma colinha pequenininha. Bem, então, trazendo uma pequena introdução sobre o tema, né? É preciso falar sobre o Setembro Amarelo que estamos vivenciando, que foi criado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, em 2014. Eles criaram esse movimento do Setembro Amarelo, que é um mês, não é, de conscientização para a prevenção do suicídio. Lógico que a campanha ela corre durante todo o ano, e assim deve ser, todo o tempo, não é? Porque o sofrimento é imenso, o sofrimento é grande, as dores humanas são muito intensas. Então, é preciso que exista essa conscientização, que exista essa campanha para que as pessoas estejam despertando, não é? Para a questão de estar observando as pessoas à sua volta, observando os familiares, observando os amigos, né? Então, essa questão do olho no olho, do se importar, é muito importante para que a gente possa estar atingindo cada vez mais pessoas que estejam em sofrimento, que necessitam dessa ajuda, porque sozinhas elas não conseguem, não é? Então, esse é o objetivo dessa campanha de prevenção ao suicídio, né? E a Casa de Emmanuel está aqui hoje iniciando, né, uma série de várias segundas-feiras nesse mês de setembro, abraçando essa campanha em favor da vida. Então, o dia Mundial de Prevenção ao Suicídio foi no dia 10 de setembro, não é? Então, algumas estatísticas, mais de 13 mil casos no Brasil, né, são observados, mais de 1 milhão no mundo, são espíritos, né, irmãos nossos, desistindo da desencarnação, né, abandonando essa oportunidade, mas cada um com os seus motivos, né, que não nos cabe julgar, não nos cabe condenar. 96,8% desses casos de suicídio estão relacionados aos transtornos mentais, né? Sendo que o primeiro entre eles é a depressão. Depressão que é considerado o mal do século. E seguidos por transtornos bipolar, o transtorno bipolar, e o abuso de substâncias psicoativas, como o álcool, como as drogas, né? E o álcool, como é uma droga lícita, né? Então,
é uma droga que é utilizada de uma forma muito liberal, inclusive por adolescentes, né? E eles trazem que o consumo do álcool, ele modifica o funcionamento mental de quem o consome, né? Isso faz com que ele funcione, atue como um desinibidor, dando aquela força, né? Se a pessoa já tem aquela pretensão, né, de cometer o suicídio, então, se você consome o álcool, você pode estar sendo encorajado, né, pelo consumo do álcool. E isso é muito grave. E perdem também o senso crítico, né? A gente sabe que a bebida alcoólica, né, deixa a gente um pouquinho... e aqueles que consomem muito mais sério ainda são, né? Então, essa campanha é importantíssima, não é? Então, eu trouxe também outros dados de uma reunião que a Organização Mundial de Saúde, numa reunião feita em Genebra, em 17 de junho de 2021, eles criaram umas instruções novas, né, para que seja feito assim, para intensificar essa campanha do suicídio, né? Então, eles criaram umas orientações que eles chamaram Live Life, né? Viva a Vida. E eles abordaram 4 pontos principais para que os países estejam trabalhando em cima desses pontos. O primeiro deles, limitar o acesso ao método de suicídio através das pesticidas, vejam bem, pesticidas, armas de fogo altamente perigosas, né? Nós sabemos que ter uma arma de fogo, mesmo que a pessoa queira adquirir para sua proteção, ela pode ser um fator, um desencadeador de um suicídio, não é? E o caso dos pesticidas, eu achei muito interessante. O pesticida ele pode atingir esses que são usados na agricultura, né? Inclusive, o Rio Grande do Sul, pela pesquisa que eu fiz, é o estado no Brasil que tem o maior número de suicídios devido a esse uso desses pesticidas agrotóxicos, porque esse pesticida ele pode atingir o sistema nervoso central e pode provocar a depressão, né? Tem até a história de uma menina que ela começou a trabalhar muito nova numa lavoura de fumo, não é? E onde eram usados esses pesticidas muito fortes, e ela cresceu e começou a ter uma série de problemas de saúde, cresceu, né? Adolescente, adulta, e começou a perder totalmente a condição para ela trabalhar, né? Deu problema nas pernas e começou a ter o problema da depressão, que fez com que ela tentasse o suicídio 3, 4 vezes. E o marido dela sempre impedindo, né? Conseguindo impedir que ela concretizasse o ato. Então, esse é o primeiro ponto da OMS que traz, né? Nessa Live Life. Limitar o acesso do método suicídio através dos pesticidas e armas de fogo, impedindo. Educar a mídia sobre a cobertura responsável do suicídio. O que acontece, né? Muitas vezes a mídia ela pode trazer a notícia de suicídio de uma celebridade, né? E até contando detalhes a respeito desse suicídio. E as celebridades elas são seguidas por jovens, nós sabemos disso, né? Muitos e muitos jovens idolatram celebridades. Então, isso pode fazer o que eles chamam de suicídio por imitação. Né? Então, o jovem pode vir a se suicidar imitando aquele suicídio daquela celebridade. Né? Então, eles orientam para que a mídia possa, ao invés de divulgar as histórias de suicídio, que ela possa estar divulgando histórias bem-sucedidas de recuperação, de problemas de saúde mental, de recuperação de pessoas que tinham a intenção de se suicidar. Então, que a mídia mude o foco nesse sentido, para evitar esse incentivo do suicídio através dessas notícias, né? O terceiro ponto, promover habilidades socioemocionais para a vida dos adolescentes, né? Nós sabemos que a adolescência é uma fase muito crítica, muito perigosa, né? Esses problemas dos hormônios, né? Um temperamento que oscila muito. Então, é preciso que também seja feito
uma campanha nesse sentido, né? Promovendo. Existe o que eles chamam de CAPS, alguma coisa de apoio psicossocial, né? Em que eles fazem programas, terapia de grupo com os jovens, programas anti-bullying. Então, esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto seria a identificação precoce, avaliação, aptidão e acompanhamento de qualquer pessoa afetada por pensamentos. Seria preparar a maioria dos profissionais da área de saúde, né, que eles estivessem preparados para identificar, né, porque a gente sabe que existem as especialidades, né, que é o psicólogo, o psiquiatra, mas que todos os profissionais de saúde sejam preparados para identificar uma pessoa que chega com esse risco, com essa tendência ao suicídio. E não só os profissionais de saúde, também os serviços de emergência, né? E aí, alguém quer comentar alguma coisa? Até aí? Que são só estatísticas, né? Que a gente está trazendo e uma proposta da Organização Mundial de Saúde, em cima dessa reunião que foi feita no dia 17 de junho, trazendo esses parâmetros, esse incentivo para que os países tomem uma postura mais firme, né? Mais forte, abrindo essas opções para que possa diminuir o número de suicídios. E aí, eu também ouvi uma psicóloga, ela se chama Michele Pozzoni, ela é lá do Rio Grande do Sul. E ela trouxe alguns relatos que eu achei interessante trazer para a gente. Ela disse que atendeu alguns suicidas, sobreviventes, logicamente, né? E que eles passaram para ela que eles não queriam morrer, eles queriam acabar com aquela dor que era muito intensa para eles. Embora para muitas pessoas possa ser banal, mas para aquele que tentou o suicídio, era uma dor muito intensa. Então, é preciso que a gente não menospreze a dor do outro, não menospreze alguns sinais que a pessoa passa para a gente, né? E ela disse o que mais chocou, né, nessas pesquisas que são feitas junto a essa questão do suicídio, é que 90% dos casos podem ser impedidos. 90% dos casos de suicídios podem ser impedidos. E por que não são, não é? Por que eles se concretizam? E aí é quando ela traz a questão de algumas frases que a gente deve ficar atento para a pessoa que está com essa tendência a tirar a vida. Como, por exemplo, eu preferi estar morto, né? Eu não consigo fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, eu sou um peso para os outros, então os outros vão ser mais felizes sem mim. São frases que, a princípio, pode não ser nada, né? A gente ouve um filho dentro de casa falar isso, um irmão falar, para de bobagem, que é isso? Não tem nada a ver. Mas ninguém sabe a dor que ele está sentindo intimamente. Quais são os seus problemas internos, né? Então, nós não podemos desprezar de jeito nenhum. E ela trouxe também a questão dos mitos, que a gente repete, que é sempre bom a gente estar prestando atenção nesses mitos, né? Quando se fala, quem fala em suicídio deseja apenas chamar atenção. Não é verdade. A pessoa que fala em suicídio, ela realmente pode estar com a intenção de tirar a sua própria vida. E muitas vezes ela não fala porque não foi perguntado para ela, porque ela não teve a oportunidade de falar, né? Então, é preciso que a gente retire esse mito. Quem fala pode realmente querer se matar. Eu tenho um caso de um ex-colega meu de trabalho em que ele disse que um vizinho dele acordou, falou para a mulher, eu vou me matar hoje. E ela falou, deixa de bobagem, que isso, vai se matar nada, vai levar a criança na escola, eu vou trabalhar. E aí ela foi trabalhar, ele foi levar a criança na escola, ele voltou, abriu uma cerveja, tomou um copo de cerveja e se matou, né?
ingerindo uma substância venenosa. Então, falou, senta para conversar com a pessoa. Que isso? Por que você está falando isso, né? Senta, procura saber o que está acontecendo. Então, esse é um mito que precisa ser derrubado. O outro mito: somente pessoas com transtornos mentais se suicidam. Não. Embora a maioria dos casos seja de pessoas com transtornos mentais, pode acontecer sim, né? Porque qualquer pessoa com um sofrimento mais intenso, né, e não tendo a ajuda de outras pessoas, né, ela pode vir a cometer o suicídio, né? Outro mito: perguntar sobre o suicídio pode encorajar o ato? Não, né? A gente sabe que a gente tem que conversar para que a pessoa possa expor o seu problema, né? Deixar de perguntar, deixar a pessoa no cantinho dela, é que pode fazer com que ela venha a cometer esse suicídio, né? Falar proporciona uma oportunidade da pessoa desabafar, né? Então, não, eu não vou falar, fulano está estranha, mas eu não vou falar nada, vou deixar ela lá no cantinho, porque vai que eu dou a ideia. Não dá. Isso é questão da gente mostrar a nossa atenção, mostrar o nosso amor por aquela pessoa que está passando por dificuldade, né? Outro mito: quem sobrevive a um suicídio não tentará novamente. Não é verdade. E essa é uma das causas mais preocupantes que a OMS trouxe nesse relatório 16 de junho. A maioria daqueles que tentam o suicídio, eles vão voltar a tentar. Eu também tenho um exemplo desse na minha família. Quando eu era criança, o meu tio tentou o suicídio, nós fomos até o hospital, visitamos, ele estava lá se recuperando, calado, quieto. Todos estavam aliviados, porque ele não tinha conseguido concretizar o ato. Saiu do hospital e alguns meses depois ele tentou e conseguiu, né? Morreu através de suicídio. Então, se tentou uma vez, vai tentar outras vezes. Então, o amparo tem que chegar mesmo com tudo. A pessoa tem que ser acolhida, a pessoa tem que ser abraçada, né? Ela tem que perceber que ela é importante, que a vida dela tem valor. É preciso chegar a essas pessoas que estão com a autoestima tão baixa, né? Passando por problemas que muitas vezes não falam, mas que elas têm condições de sair daquela dificuldade. E a família é essa primeira ajuda, não é? Tem que vir do seio da família, tem que vir com relação aos jovens. Os pais têm que conhecer os seus filhos, os pais têm que conhecer a vida dos seus filhos, tem que estar dando esse respaldo, tem que estar dialogando, tem que estar mostrando os valores que a gente aprende da doutrina espírita, né? São esses valores morais que a gente tem que dar como base para que a criança esteja crescendo, o adolescente, o jovem, mostrando para ele que a vida é feita de momentos bons, de momentos não tão bons, que as dificuldades irão chegar e que todos nós conseguimos vencê-las de uma forma ou de outra. Não necessariamente da maneira como queremos, mas que elas têm solução. Então, a gente mostra, nesse sentido, que a doutrina espírita é uma doutrina que fortalece, que abre, não é? Esse leque de opções para que a gente possa estar ajudando pessoas que estejam nessa situação de querer tirar a própria vida, né? A Joana de Ângeles traz muito isso. Ela tem o livro Adolescência e Vida, muito importante. O último capítulo é Adolescência e Suicídio, mostrando exatamente como os jovens se perdem sem ter um lar seguro, sem ter um lar com esse respaldo de moralidade, sem ter essas informações da eternidade da vida, da imortalidade da vida. Como os jovens se perdem nos seus grupos, junto a outros jovens também perdidos, não é? Sem uma orientação de amor, de proteção, de carinho dos pais. Então, a doutrina espírita é realmente essa grande ferramenta que pode estar sendo usada para ajudar as pessoas. Porque quando se sabe, não é, que a vida não termina, que a vida continua, e que nós temos as nossas consequências após a morte do corpo físico, então, existe realmente uma força muito grande para que a gente continue vivo, não é isso?
Bem, ninguém quer falar mais nada. Já falei para caramba, né? Está na hora de vocês falarem um pouquinho. Danete, eu queria só botar um ponto. Quando eu fui pesquisando sobre estatística do suicídio, que a gente estava vendo e tal, na terceira vez que eu botei a palavra suicídio no celular, ele já me jogou direto para grupos de apoio. Eu pesquisei num dia, no segundo dia, na terceira vez que eu entrei, já foi direcionada para esses grupos de apoio. Então, quer dizer, esse OMS, tal, eles estão vendo, né, assim, buscando pela internet também, vendo quais os riscos, né, tentando tirar esses riscos, porque também os suicídios também, às vezes, buscam na internet informações qual a forma mais fácil, né, de cometer, e aí a gente se depara, graças a Deus, com as informações contrárias do que a gente queria ver, né? Eu achei muito interessante. Você até falou do aplicativo. Tem um aplicativo na internet, no celular agora. Como é o nome mesmo? Tá tudo bem? Como é? Tudo bem aí, né? Tudo bem aí, né? Vejam só que coisa interessante, um aplicativo criado, né? E o jovem, né? E o jovem ele tem acesso, né? Ele vive com o celular. Então, que coisa boa de ter esse aplicativo que faz com que a criança, com que o jovem, né, Ana? Foi criado por uma jovem também. Uma jovem, né, de 29 anos que criou esse aplicativo. Então, a gente vê como antes, não sei se ainda existe. Há muitos anos atrás, eu soube, até através da Rádio Rio de Janeiro, acho que foi a Nádia do Couto Vale, que havia um site chamado suicídio.com, em que a criança se colocava, entrava naquele site, e ela era direcionada para a prática do suicídio. Não sei se ainda existe isso, mas havia naquela época, né? Então, quer dizer, assim, e houve aquela questão da baleia azul, não é? Que houve, induzindo crianças para o suicídio. Então, assim como acontecem, né, de mentes doentias criarem esse tipo de sites para incentivar os jovens e crianças a tirarem a própria vida, não é? É como a gente fala, a informática, a internet é uma faca de dois gumes. Então, ela agora está sendo utilizada para beneficiar, para esclarecer, né? Os jovens e as crianças e os adultos, com certeza, para que eles possam procurar ajuda. E, assim, essa questão do suicídio, eles vêm, né, trazendo para a gente essa importância, como eu falei no começo, eu acho importante a gente frisar, da questão de você perceber, a gente se importar, a gente olhar com mais cuidado e mais carinho para as pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes são familiares, filhos, pais, que estão pedindo socorro, mas não falam nada, estão quietinhos do cantinho deles, estão precisando de ajuda. Então, a família tem que se entrosar mais, tem que se aproximar mais, tem que conversar mais, não é? Porque por questões até de trabalho, por questões da própria tecnologia, né? Eu tiro aqui pela gente mesmo. Às vezes está eu de um lado no celular, o Jorge do outro lado assistindo outra coisa no celular, fica cada um de um lado, e se a gente não tomar cuidado, a gente não conversa, não é? Então, se estamos bem, estamos bem. Mas e quando tem alguém com um problema, com um conflito, jovem principalmente, que se trancam dentro dos próprios quartos, que vivem suas questões de bullying, muitas vezes, lá na escola, no seu grupo social, e vêm para casa, muitas vezes até tentam falar com os pais, mas os pais estão tão assim envoltos dos seus próprios problemas, nas suas distrações, nas suas programações de televisão, seja lá do que for, e não prestam atenção nos filhos, nessa necessidade, nesse pedido de socorro que os filhos estão enviando para eles, porque perderam
esse cuidado, perderam esse ato de estar olhando no olho do filho, de estar se abraçando, né? Nós estamos vivendo um período de distanciamento, não estamos podendo abraçar os amigos como são vocês. Nós nos vemos muitas vezes na rua, não podemos nos abraçar, mas nós podemos abraçar os nossos familiares, os nossos filhos, né? Aqueles que estão ali pertinho da gente, né? E essa, mais ainda, é uma forma de estarmos passando esse carinho, né? Suprindo essa carência que muitas vezes ele não está podendo estar como amigo dele, né? Como colega da idade dele. Então, é preciso, essa campanha da prevenção do suicídio, ela vem alertar as pessoas para que acordem, para que despertem, para que percebam mais a dor do outro. E, claro, logicamente, a sua própria dor, né? E nós também temos que nos percebermos, nós temos que estar verificando como estamos emocionalmente, psiquicamente, para que a gente tenha condições, que a gente também de tomar uma atitude e procurar um psicólogo, um psiquiatra, né? Felizmente, atualmente, ainda existe essa questão do preconceito do psiquiatra, do psicólogo, e a gente tem que perceber quando nós precisamos, e principalmente quando um filho precisa. Muitas vezes os pais não conseguem ir direto aos filhos, porque já abriu, né? Muitas vezes o relacionamento já abriu uma fenda ali naquele relacionamento, não há condições daquele diálogo. Então, vamos levar um psicólogo, vamos procurar um educador, um professor numa escola, para pedir ajuda. Então, é possível salvar os nossos amores, salvar os nossos familiares, os nossos amigos, nós só precisamos ter essa atenção com o outro, perceber, sair daquela questão do egoísmo, que a doutrina espírita tanto quer trabalhar em nós, que os espíritos amigos tanto trazem para nós, a questão de combatermos o egoísmo e o orgulho, que a gente possa estar desenvolvendo essa simplicidade, essa humildade, né? Para estarmos indo ao encontro do outro, através do altruísmo, através da nossa empatia, percebendo a dor do outro. Mas é isso, né? Ou vocês... Não, deixa para lá. Ana, você quer começar a sua... Quer contar o seu caso aí do suicida? Posso... Aqui. Eu escolhi um texto do Seu Inferno, né? E o texto é o Pai, a parte 2 do Céu e Inferno, capítulo 5. É o Pai e o conscrito. O que é o conscrito? O significado de conscrito é convocado para o serviço militar. Nesse texto, conta a história de um pai que, ao ver seu único filho convocado para o serviço militar, se desespera e atenta contra a própria vida, deixando a esposa viúva e isentando assim o filho amado de ir para o serviço militar e para a guerra. Ele é evocado 1 ano após o seu desencarne. São Luís, que era o guia espiritual da Sociedade Parisiense do Estudo Espírita e responsável pelo resgate desses irmãos no plano espiritual, com toda a sua experiência e compaixão, evidencia a falta de fé em Deus. O espírito se sente aliviado na evocação, mas tem dificuldade de escrever o nome de Deus, para reconhecer, pois reconhece que não deveria ser cometido o ato. A vergonha deste pai, ao ver no seu desespero a falta de confiança no Altíssimo, que causou tantas dores e sofrimento. Sofreu no corpo e na alma, porque o espírito fica interligado, né? O perispírito ao corpo físico, e sente todas aquelas dores, né? Passa por todo aquele sofrimento. Mas ele sabe que o sofrimento tem um fim, e com isso já tem um alívio. Ele reconhece que o seu erro, e ciente de sua justiça, ciente que a justiça divina existe, aguarda com resignação
o término de sua punição, né? E ele acha que ele achou que fazendo isso, né, no pensamento dele, né, que ele diz que foi intuído, né, que teve uma má inspiração, e ele achava que com isso ele ia livrar o filho de todo mal, né? Que na realidade, assim, quando nós somos pais, a gente sempre quer, né? A gente sempre quer sentir as dores do filho, né? E ele achando que o filho fosse para o serviço militar, que o filho ia passar por situações, né, passar pela guerra, que ia morrer, e na realidade ele nem saberia, né, isso não está previsto, não foi previsto, isso, né, nem na concepção dele, ele imaginou isso, e fazendo isso, ele falou assim, eu agindo assim, eu vou livrar meu filho de sofrimento. Mas, com isso, ele acarretou também outros sofrimentos, porque o filho ele pode ter, ele não foi para o serviço militar, mas ele pode ter, ele teve outras provas, né, e outras situações que ele teve que passar pela falta do pai, pela perda do pai, né, pela perda precoce do pai, em um ato tão, não vamos dizer assim, covarde, mas um ato tão doloroso, né? Um ato tão desesperador, né? Deixa eu voltar aqui. Posso falar um negocinho? Pode, João. Olha só, juntando o que a Janete falou com o que a Ana contou agora, essa história, você vê que tem gente que se suicida por coisa pouca, por besteira. Então, quando você falou, o marido falou para a mulher, hoje o filho ia para o quartel, ia servir as Forças Armadas. Esse arrimo de família. Quer dizer, às vezes, a gente, não é só aquele caso grande, desesperador, às vezes uma bobeira que você acha assim, isso não vai fazer isso. A pessoa acaba realmente cometendo. É verdade. Eu só não, está ótimo. O São Luís fala, né, Ana? Ele fala dessa questão de como a Selma e a Júlia sempre trazem para nós, né? Não é porque foi suicídio que vai ter o mesmo resgate, vai sofrer da mesma forma. São Luís traz que esse tipo de suicídio desse pai, né, com relação ao filho que ia para a guerra, ele teve uma atenuante porque ele usou do amor paternal, né? Então ele teve uma atenuante. A gente vai ver no outro caso que a gente vai falar que já a pessoa já teve um sofrimento maior, né? Então, como ele fala, Deus é justo, então Deus age conforme a intenção, né? Porque esse pai, ele usou desse amor, né? E que ele diz que o suicida, que é realmente severamente na sua dor, né? Ele sofre severamente quando ele tenta fugir das provas. No caso do pai, ele estava tentando poupar o filho, né? Mas vai cair, né? Isso conta como mérito. Bem, como mérito, né? Isso. Estamos aí a 1 minutinho de fechar, então vou fechar logo para não cortar ninguém no meio e a gente abre para o segundo tempo.